Eu, de fato, fiquei preocupado também quando eu soube dessa notícia. E não foi uma empresa, foi... Senador Cidinho, eu quero mostrar que eu fiquei muito preocupado também, né? Pelo alcance da Polícia Federal. Eu acho que tem que investigar tudo, né? Não pode deixar quem errou e quem não errou, porque quem não errou vai pagar por quem errou. E eu vi a lista e me assustei. São nomes conhecidíssimos no Brasil e no mundo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 grandes empresas que estão nessa operação da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não pode também aqui passar como se ela fosse culpada. Ela não é culpada. Senão toda a investigação que faz, inclusive nos políticos, e todos nós batemos palma pelo trabalho brilhante da Polícia Federal, é o ônus de que alguém errou. Quem errou vai ter que responder pelo que fez. Eu não vou citar nem o nome, até visto a sua fala e as suas preocupações, eu não vou citar nem o nome, mas hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que eu estava presidente em exercício, já tirou uma decisão de fazer uma audiência pública, para chamar, inclusive, Vossa Excelência será muito bem-vindo lá, para chamar essas 20 empresas que eles tenham oportunidade de fazer a sua defesa. Mas vamos chamar também a Polícia Federal, vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar o Ministério da Agricultura, vamos chamar o Ministério da Saúde, porque isso aqui tem a ver com direitos humanos, porque tudo aquilo que for falado, vou falar em tese, senador Cidinho, porque eu não tenho aqui, for real, nós temos que esclarecer, né? Porque estamos falando de saúde do nosso povo. Eu vou torcer muito, senador Cidinho, que não seja real, mas que temos que ir a fundo, temos que ir. Por isso, nós faremos essa audiência pública e, a partir daí, já existe a expectativa de que, se assim entenderem, a Polícia Federal e o Ministério Público está nessa área, da gente fazer visitas, inclusive, porque nós estamos recebendo lá gravações, inclusive, de funcionários da maior gravidade. E por isso, eu não sei se é verdade ou não, né? Por isso que nós decidimos já aprovar, eu entrei com esse requerimento de uma audiência pública, porque eu sou daqueles que nunca vou acusar ninguém sem prova. Tem todo esse cuidado. Mas faremos audiência pública para debater o tema. Mas, senhor presidente, senador Thierry Pinto, que esteve hoje de manhã, inclusive, acompanhando em parte lá a Comissão de Direitos Humanos. Eu queria primeiro deixar nos anais da casa, tem aqui milhares de assinaturas que, por unanimidade, lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul, as pessoas aprovaram na Câmara de Vereadores e coletaram assinatura nas ruas contra a reforma da Previdência. E, claro, nessa audiência pública que eu participei, também contra a reforma trabalhista. Mas só vou ler aqui o presidente assinou o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, e aqui vem a assinatura da comunidade de Ijuí e região. Tive também, senhor presidente, na cidade de Panambi, Câmara de Vereadores lotada, por unanimidade, tiraram também lá e me entregaram, na mesma linha de Ijuí, que foi por unanimidade, com a presença de líderes de toda a região, uma audiência pública muito disputada lá em Ijuí. Haveria um debate entre eu e um deputado, mas o deputado se sentiu muito pressionado, e ele fez a fala e se retirou. Eu acabei ficando, naturalmente, e conversando com o povo todo que estava lá presente. Mas quero cumprimentar muito toda a população daquela região, tanto o Ijuí, como o Panambi, como Santo Ângelo, na universidade, a universidade lotada, tanto que o reitor, o coordenador do evento, estava preocupado com a segurança, porque era muita gente pelo espaço físico, um espaço que era o dobro desse aqui, mas estava tão lotada que ele pediu se alguns que estavam nas laterais podiam ficar na sala ao lado, porque não havia espaço. Lá também, senhor presidente, por unanimidade, não teve uma pessoa
que se posicionou favorável a essas duas reformas. Repito que em Juí foi somente o deputado, mas assim mesmo ele se retirou, porque a pressão era muito grande, era a cidade dele. Eu confesso que fiquei com pena dele, até porque eu falei aqui outro dia, fiquei com pena mesmo, porque aqui eu disse, olha, essa proposta é indefensável, defender ela em público, além de ser vaiado, e eu não defendo nunca isso, pode ver até um atrito, digamos, de violência, né? E eu não quero isso. E foi o que aconteceu lá, infelizmente. E eu tentei de todas as formas possíveis, tanto que fui o último a falar. O deputado já tinha se retirado, embora nós tínhamos acertado, estava em todas as manchetes dos jornais, que ia ter um debate entre o vice-líder do governo e o senador Paim. Mas na fala dele, como ele quase não conseguia falar, porque o público vaiava todo o tempo, ele se retirou. E eu fiquei, claro, fiz a minha fala com a responsabilidade que o momento exige. Então, eu faço rápidos comentários, pode ver que não estou citando o nome do deputado, que eu sempre tenho cuidado de não fazer ataques pessoais a ninguém. É uma marca minha no longo da minha vida. Mas, senhor presidente, eu quero também deixar nos anais da casa esse documento. Esse documento me preocupou muito. E vou dizer o porquê. Eu sempre deixo o documento nos anais, porque se o governo entender que tem alguma coisa que eu disse e que no entendimento deles pode não ser verdade, está aqui a fonte. Olha o documento, o que diz esse documento, senhor presidente? Era um dado que eu recebi esse documento hoje e me preocupa muito. Olha aqui. Para alcançar 100% da média, lembra o Diese, seria necessário contribuir durante 49 anos. Até aí tudo bem. Ao destacar, citando dados da Previdência, do Ministério da Previdência, que em 2014, em média, cada trabalhador pagou 9,1 contribuições previdenciárias. Com essa taxa de 9,1 contribuições por 12 meses, seria necessário, esse dado que é assustador, esperar 64,6, 65 anos praticamente, depois de iniciar a vida laboral, para completar os 49 anos de contribuição. Para que toda a justificativa, onde é que estão os dados e os números, senhor presidente? Calcule, quem começou a trabalhar com 20 anos, mais 64,6, só com 84 anos, ou praticamente 85, ele vai se aposentar. Mas vamos pegar uma pessoa que precisa trabalhar com 16 mais 64, 80 anos. É isso, né? 16 mais 64, 80 anos é que ele vai se aposentar, com 49 anos de contribuição. O que mostra o documento com dados da Previdência? Eu deixarei cópia aqui para quem quiser, porque não é um documento articulado ou produzido pelas centrais sindicais e ninguém mais. É um documento que fala, porque eu trabalhava com a idade, eu confesso, de 70 anos. E eles me mandaram esse documento, não é 70, pai. Pode dizer que é 80 anos. A pessoa só vai conseguir, em média, no Brasil, para poder se aposentar com 49 anos de contribuição, em tese com a integralidade, que não será a integralidade, porque é toda a vida pregressa. Hoje as contribuições de 94 para cá e 80% das maiores. Agora não, é desde a origem. E ninguém terá a integral. Vai se aposentar só com 80 anos em média e não terá direito à aposentadoria integral. Isso é desumano, senhor presidente. Senador Medeiros, eu confesso a você, e estou tendo muito cuidado aqui na fala, que na época do impeachment, eu tinha centenas de grupos, não milhares, mas centenas de grupos, e eu nunca saí de nenhum grupo, eu queria ouvir a opinião de cada um, enfim. E esses grupos, eu continuo com eles até hoje. Aí o pessoal do Câmara diz, deleta, não deleta coisa nenhuma, deixa aí a turma aí. Tem direito à sua opinião, né? E esses grupos estão dizendo o seguinte para mim, Paim, nessa questão nós estamos juntos. Não tem um que não diga isso. Nessa questão nós estamos junto com você, porque achamos que não dá mesmo. Olha, a média de 80 anos de idade e não 65 para se aposentar. E teve uma senhora que me disse, com todas as letras, Paim, eu não tenho problema, eu já estou aposentada. Mas a minha vizinha, o homem aqui do comércio,
o rapaz aqui da empresa metalúrgica aqui na frente, os meus filhos, os meus netos, eles vão se aposentar. Então, por amor de Deus, nos ajude. E uns ligam até duramente. E daí, pai, como é que fica isso? Eu tenho dito que eu estou conversando com todos os senadores e senadoras, estou dialogando com os deputados também, na Câmara dos Deputados, para que essa proposta não seja aprovada. A melhor coisa que o presidente poderia fazer é recolher essa proposta e nós iniciar um outro debate em patamares decentes, porque esse aqui, na linha que está a proposta, é indecente. Eu quero discutir, mas num outro patamar. Então, deixo aqui nos anais da casa toda a justificativa. Os dados são da própria Previdência, baseado em 2014. A média de cada trabalhador foi 9,1, que daria, então, em torno de 80 anos para aquele que começou mais cedo, que começou com 16. Quem começou com 20 já vai dar 84 anos de idade. Ninguém vai se aposentar, e como a gente fala, não, mas eu vou receber só mesmo para o meu velório. Nem para o velório não vai, porque não vai receber. Não completou o tempo, não vai receber. Por isso que, mais uma vez, senhor presidente, o documento é longo, mas ele explica com muita clareza. PEC da Previdência reduz proteção e torna a aposentadoria uma utopia. Estou resumindo aqui esse documento, que eu vou deixar também nos anais da casa. Quero também, senhor presidente, deixar por escrito nos anais da casa a minha avaliação em relação ao PL, que a Câmara diz que vai votar amanhã, PL 4.302, que trata da terceirização. Eu faço um apelo mais uma vez aqui para o deputado, presidente daquela casa, Rodrigo Maia. Deputado Rodrigo Maia, eu fui deputado junto com o teu pai. Aprendi a respeitá-lo. Depois você chegou como deputado também, e hoje você é presidente da Câmara dos Deputados. Você aqui na sala do presidente Renan, você fez um acordo comigo e com dezenas de sindicalistas, entre eles lembro o Paulinho da Força, o presidente da CUT, da Nova Central, enfim, todos. Eu falei o Paulinho porque é deputado. E Vossa Excelência me disse o seguinte, pai, você não usou meu nome, Vossa Excelência disse o seguinte, quero reproduzir na íntegra. Eu assumo o compromisso, aí ele se dirigiu a mim, se o projeto da gorjeta dos garçons, para que a gorjeta fosse incorporada no salário dos garçons, fosse aprovado, que tiraríamos toda uma questão jurídica não resolvida entre o dono do restaurante, o garçom ou o dono do hotel. Se aprovar, eu não boto em votação lá na Câmara esse projeto. Assim eu fiz. Conversei com os garçons, com as entidades. Eles ficaram felizes porque o projeto que eu relatei era bom. A gorjeta passaria, então, e passou agora, porque foi sancionado, a incorporar no salário. Mas daí eu me sinto traído. Eu sou de cumprir acordo. Todos os senadores sabem aqui. Se eu dar a minha palavra, a palavra vai ser cumprida. Dou a quem doer. E você agora está colocando amanhã em votação, descumprindo o acordo, esse PL. Quando nós temos aqui o PL 30, que veio da Câmara, nós discutimos com senadores, fomos aos 27 estados, construímos uma proposta, está entregue na CCJ, é só votar e vir para o plenário. Então, eu faço um apelo, presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que houve um equívoco e Vossa Excelência retire esse projeto, que é de 98. É um projeto atrasado, obsoleto, arcaico, que não diz coisa com coisa, mal redigido, inclusive. Retire esse projeto e vamos discutir em cima do PL 30, que o meu relatório está prontinho. Eu faço um apelo de forma respeitosa a Vossa Excelência, de forma tal que isso não aconteça. Porque esse que está lá terceiriza até o inferno, né? Ele terceiriza tudo. Aqui na Terra está lá no inferno. Vai ter que negociar com o diabo lá como é que vai fazer isso depois. Terceiriza tudo sem nenhum limite. Isso não dá para aceitar. Se aqui na casa os terceirizados não ganham o que eles têm de direito, tem 8 empresas que fecharam as portas e foram embora e até hoje não receberam o que eles têm de direito. Hoje de manhã eu vi os juízes falando
que na própria justiça os terceirizados lá não recebem seus direitos. O 13º tem empresa que não pagou ainda até hoje. Nós vamos querer fazer isso com todo o trabalhador brasileiro, entregar na mão de empresa terceirizada? Depois dar os problemas que estão dando aqui nas mais variadas áreas, que eu não quero repetir, eu vou torcer para que não. Por isso eu espero que essa reforma trabalhista e previdenciária não seja aprovada. Senhor presidente, quero registrar aqui uma moção de apoio à Associação Latino-Americana dos Juízes do Trabalho. Porque eles foram lá na comissão, no debate sobre a reforma trabalhista, e mostraram que era uma síntese aquela proposta, que era absurdo quererem retirar, aprovar trabalho intermitente, por exemplo. Eu repito isso porque esse é o pior exemplo de todos. Você vai receber o salário por hora. Trabalhou 2 horas, recebe 2 horas. E te mando para casa. E como eu digo, você fica em casa rezando para que o teu patrão te chame e te dê mais 10 horas. No outro dia ele pode te dar 20 horas. E tu vai ter que trabalhar 20 horas, porque não tem limite daí. Então, como eu não quero que aprove essas loucuras, eu estou do lado aqui, sim, dos juízes do trabalho do Brasil todo, que me lembraram hoje que bilhões de reais os trabalhadores receberam, que empregadores não pagaram, graças ao juiz do trabalho. E eles mostraram da forma que é feita a falcatrua. Então, está aqui o documento de apoio ao juiz do trabalho, assinado por todas as centrais, federações e confederações, e por mim também, em nome desta vice-presidência da comissão. Senhor presidente, é tanto documento que eu recebo, que tem esse que eu recebi hoje. 30 motivos para você não votar na reforma da Previdência. Mas como eu tenho falado deles todos os dias, em resumo, eles mostram aqui que, se essa reforma for aprovada, acabou a Previdência Pública no Brasil. As pessoas vão ter que procurar banco, fazer o tal de fundo de pensão privado, que quando ele quebra é investimento de risco, o teu retorno é zero. Eu sempre dou o exemplo do Chile, da Argentina e até dos Estados Unidos. Mas podia lembrar aqui no Brasil mesmo o tal de Montepio da família militar, que os meus pais fizeram aquela poupança e até hoje não recebiam um centavo, e os outros irmãos também não. Então, esses documentos, senhor presidente, são documentos que falam somente a verdade. Eu deixo tudo aqui, porque se alguém tiver, peço que alguém do governo leia esses documentos e venha para a tribuna e diga que é mentira, por exemplo. Mas sei que vocês não fazem porque sabem que é verdade. 30 motivos para que a gente não aprove a reforma da Previdência. Concluo, senhor presidente, dizendo que amanhã, com 46, agora assinou mais um senador hoje de manhã, com 46 assinaturas, eu entrego o pedido de CPI da Previdência. Preciso só 27. Eu não acredito que 20 senadores vão retirar o nome, não acredito. Pode acontecer um ou outro, enfim, isso é normal, faz parte da política. Mas não acredito que 20 senadores vão tirar o nome. Então, eu espero que amanhã eu possa vir à tribuna e dizer, teremos um debate, estamos convidando todos os setores pela parte da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, por que nós exigimos a CPI da Previdência. É para mostrar quem rouba, quem desvia, quem sonega, quem são os grandes devedores, onde está a receita. Hoje pela manhã eu recebi dados impressionantes que vão ser relatados amanhã. Tipo essa, em 4 anos, eles vão levantar os nomes das empresas. Eles teriam a receber a Previdência, por esse estudo que eles mostraram, algo em torno de 100 bilhões de reais. Sabe por que não receberam? A Previdência não recebeu? Só nesse caso. O camarada descontou do trabalhador de 8% a 11% e não repassou para a Previdência. Nem está nem dizendo da contribuição do empregador, que é 20%, que também em muitos casos não repassaram, e por isso que a dívida chega a 500 bi. Mas de 100 bi em 4 anos, é aproximadamente 100 bi, senhor presidente, é aquela apropriação indébita. Descontou do salário do trabalhador, tinha que repassar para a Previdência e não repassou. Amanhã eles vão apresentar esses documentos. Em 4 anos, 100 bi.
Então, precisa fazer uma reforma, sacrificar as mulheres, sacrificar os trabalhadores rurais, sacrificar quem tem direito ao especial, porque trabalha em área insalubre, penosa e periculosa. Proibir o direito de se aposentar, porque agora é só com 80 anos, porque os cálculos mostram isso, porque eu dizia outro dia, se eu estivesse na fábrica, o meu caso daria 72 anos para mim me aposentar, devido ao tempo que eu fiquei desempregado, não que eu quisesse, mas eu vendia quadro, vendia, enfim, livros para poder me manter, então não pagava a Previdência. É crueldade demais. Eu disse hoje de manhã, repito aqui na tribuna agora no encerramento. Eu acho que foi o capeta que armou essa... Não pode ter sido, não foi um ser humano que armou essa reforma da Previdência. Não pode, não pode. E se foi o capeta, e vocês estão aqui prestando conta para eles, aqueles que querem defendê-la, né? Vocês vão ter que responder para ele lá. Porque isso aqui já virou uma luta do bem contra o mal. Quem é do bem não pode concordar com isso aqui, pessoal. Não tem jeito, não tem jeito. Só pode ser aqueles que são do mal para concordarem com uma reforma como essa. Eu duvido que tenha um senador, um deputado que ainda defenda. O exemplo que eu tive lá em Juí, eu saí, depois que ele saiu de lá, eu tenho certeza que ele foi refletir para que não mais ele defenda essa proposta. E o debate que a gente faz, senhor presidente, é um debate técnico, é um debate político e jurídico, mas é também um debate, claro, com o coração e com a emoção. Como é que eu vou concordar que no meu país o nosso Congresso, que é o símbolo da democracia, possa aprovar uma proposta como essa? E aqui eu termino repetindo. É 80 anos de idade. O menor caso, em média, vai dar 80 anos. E os dados são da Previdência, não são dados inventados. Estão nos documentos que eu vou deixar aqui, entregue na mesa todos esses documentos, senhor presidente. Cada dia eu posso trazer uma pilha de documentos aqui. Vamos anexar, fica nos anais da casa, instalado a CPI, eu peço para recolher todos os documentos para fazer o bom debate. Meu presidente, agradeço muito a Vossa Excelência por ter permitido que eu falasse 20 minutos, com a tolerância devida que eu sei que Vossa Excelência daria. E esse é um debate que nós vamos continuar fazendo de forma tal que a gente não permita que essa reforma da Previdência passe e também que não passe a reforma trabalhista, que acaba e rasga a CLT. Vossa Excelência, que é do PT. Arte de Pasqualini, que foram aqueles que mais trabalharam na proposta original que virou a consolidação das leis do trabalho no nosso país. Muito obrigado, presidente.